Oi, turma. Bom dia, boa tarde, boa noite. Falar um pouco sobre matemática, matemática discreta. É, Definições, né, sobre o conjunto e os elementos, né? Diz que está ali uma chave, um par de chave, descreve aí os conjuntos. E quais seriam os elementos se tivessem interessados em relação à igualdade entre eles, ou seja, se são pares ordenados, se fosse descrito em um gráfico, teria o x, y, função de x, y ou com x ou outra relação. Definição, relação, né? Uma relação é conjunto de pares ordenados, 1 e 3, 2 e 4, 1 e 0, por exemplo. Relação da função R, seja R uma relação entre A e B, dizemos que R é uma relação A desde que R seja R contém A e R contém relação entre A e B. Aí, então, o exemplo aí tem a relação, né? R pode ser 1 e 3, 2 e 3, 1 e 1 sobre A, relação sobre B, 3 e 3, 3 e 4, 4 e 6, e relação, né, entre os dois daria uma outra relação, seria 1 e 3, 1 e 4, 2 e 6. Uma relação de A em B é um subconjunto de R de pares ordenados. O primeiro elemento do par vem de A, o segundo vem de R. Uma relação de x e y pertence a R, o primeiro é o x, o segundo é o R, pertence à relação. Alguns autores dizem que a relação aqui discutida com relação binária, porque é a relação de elementos de dois conjuntos. Se for mais dois conjuntos, teremos a relação n-nária, né? Ou seja, trinária, quaternária, e vai. Temos aqui a relação aí, por exemplo. Um está para 1, está para 2, um está para 3, um está para 4, e de maneira sucessiva até que o 4 seja para si mesmo. Em relação a esses dois conjuntos, no mesmo conjunto, é o mesmo, ou no mesmo conjunto, é expresso por uma propriedade. Se A é igual 1, 2, 3, 4, R é igual a para B. De A por B, sendo B um número inteiro. Um gráfico, né, com duas relações, sendo que x e y, x é igual a y mais 1, começa com os pares 2 e 2 na parte inicial e vai subindo. Se x for 1 e y for 2, vai subindo. Cada vez que o y aumentar, aumenta o número aí do x. Se x divide por y, de maneira aí, né, aumentando o y e mantém o x. Se x é ímpar, aumentando aí, né, 3 sempre tem um ímpar nessa relação. Sendo que o 3 mais 1 dá 4, 4 mais 1 dá 5, 5 mais 1 dá 6, e de maneira sucessiva. X menor que maior que y ao quadrado, de maneira sucessiva. Né? 2 ao quadrado dá 4, de maneira aí que 6, 4 para 3, 4 ao quadrado 16, sempre maior. Relação inversa
é uma relação que altera, né, elevado a menos 1, assim como os números, quando são elevados à potência de menos 1, inverte, se torna, por exemplo, 3 menos 3 elevado a menos 3, 2 elevado a menos 3, daria 1 sobre 8. E de maneira que o x inverte aqui com a y da posição, no mesmo sentido da potência. Definições de propriedade, a relação de x para y pode ser dividida, classificada em 1 para 1, um componente para cada um, como por exemplo no primeiro exemplo. Apesar de um conjunto ter 4 elementos, o outro 5, a relação é apenas dos 3, 1 e 1 para muitos, a gente vê aqui, né, nesse sentido. Muitos para 1, inverso aqui, e muitos para muitos. De maneira aí que a gente vê a relação mais aprofundada.